Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Pra você que não me conhece, meu nome é Matheus Chaves e vou estar aqui com você, trazendo mais uma semana de podcast do Fantasy Football. Essa semana que é dedicada ao meu grandíssimo amigo Travis Kelce, que simplesmente realizou um dos maiores milagres de Fantasy Football que eu vivi nos últimos anos aí, né? Pra quem não acompanha o nosso Twitter e o nosso Instagram, não tá sabendo do que aconteceu. Logicamente você sabe que o Travis Kelce ontem explodiu, né? Meteu 4 touchdowns na partida, jogou muito bem, fez um jogo, assim, absurdo, né? O Kelce ontem foi, assim, um espetáculo. E eu, né, numa das minhas ligas principais aqui, jogando com os amigos, tava perdendo por 31 pontos quebrados. Precisava de 32 pontos do Kelce, a verdade era essa. Meu time jogou muito mal, tipo, James Conner não jogou nada, Miles Sanders não jogou muita coisa, Damian Harris machucado, Russell Wilson mal demais. E eu já fui meio que aceitando a derrota, mas aquela esperançazinha, né, cara? Tipo assim, vai que o Kelce mete, tipo, 10 recepções, 100 jardas, 2 touchdowns. É o Kelce, né, cara? A gente não pode também largar de mão completamente. Só que ontem, cara, ele simplesmente... O mais bizarro é que ele meteu uma statline bizarra. Tipo, 6 recepções. 6 recepções? 25 jardas apenas. 25 jardas. Isso aqui é surreal. E 4 touchdowns. 4 touchdowns. Bizarro. Travis Kelce fez 33,5 pontos. Virou meu jogo. Então, se você estiver ouvindo esse podcast em algum lugar aí do mundo, Travis Kelce, muito obrigado. Eu te amo. Eu te agradeço tremendamente. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser trocado por você há 2 semanas atrás. Entreguei uma boa parte do meu time, mas valeu muito a pena porque você ganhou 2 jogos em sequência pra mim. Então, muito obrigado, eu te agradeço e vamos juntos ser campeão do Fantasy Football. Seguinte, galera, vamos falar mais um pouquinho de Fantasy, falar mais um pouquinho dessa última semana, de muita coisa boa que aconteceu. Peço desculpa um pouquinho pela minha voz, eu não tô com a garganta muito boa, então minha voz tá um pouquinho estranha, às vezes meio arranhada. Não tá 100%, né? Estou day to day, sendo avaliado dia a dia, então espero estar 100% pro podcast de quinta-feira aí. Sexta-feira, no caso, né, que a gente grava na quinta do Fantasy de Bar, que eu faço com o Léo. E pra próxima semana, mas vamos que vamos. Espero que o som e a voz não atrapalhem você de ouvir esse podcast. Essa semana o nosso podcast é especial. Acho que é um dos podcasts que eu mais gosto de fazer, que é respondendo dúvidas da galera. Eu mandei no Instagram, mandei no Twitter. O pessoal mandou muita dúvida pra gente. É porque eu acho muito legal. Porque, cara, eu respondo, eu não faço um tema só, tipo, vou falar sobre backfield. Vou falar só sobre alguma coisa assim aleatória, sobre jogadores que não estão bem, sobre jogadores que podem melhorar. Não, eu vou falar sobre várias coisas. Tipo assim, vocês mandaram dúvidas sobre vários jogadores, a gente vai abranger vários jogadores, vamos falar de várias situações diferentes, de troca, se o jogador vai melhorar, se ele vai continuar mal. Quem que eu pego na próxima semana, se o cara que tá bem vai continuar jogando bem. São várias questões assim, então eu acho muito legal. E a primeira pergunta é do Trader Insano, e ele perguntou: o Najee Harris vem forte pra ser candidato a Bush? E a resposta é sim. Eu acho que quem tá vendo o Najee Harris jogar e quem tá vendo que eu venho falando sobre o Najee Harris no Fantasy Football, tá? O Najee Harris simplesmente... Cara, eu não vou dizer que morreu, mas ele, tipo, tá definhando, né, cara? Não tá conseguindo jogar. O Najee Harris, basicamente, não consegue jogar. O Najee Harris vem de partidas horríveis. Vem de jogos muito ruins. Assim, na semana 4 contra o Jets, teve até, tipo, de 74 jardas, um número ok. Mas, assim, semana passada contra o Bills foram 36 jardas em 14 toques na bola. O Jaylen Warren não é um cara que ameaça a titularidade dele ou ameaça dividir o backfield, mas é um cara que vem tendo suas oportunidades, vem tendo seus toques na bola, vem tendo as oportunidades ali a cada semana. O Najee Harris, tá? Ele já não é mais aquele running back que ficava tanto tempo em campo, como ele ficava no ano passado, por exemplo, tá? Ele esse ano tem 66% de snaps. No ano passado a gente viu o Najee Harris com mais de 90% de snaps, cara. Ele dominava completamente o backfield. Era assim, era tudo dele, era tudo pro Najee Harris. Tudo ia pra ele. Então, assim, ainda é o running back 1, ainda é o cara pra dominar o backfield ali dos Steelers.
mas mesmo assim não tem muita, eu não tenho muita convicção no Najee Harris aqui pra frente, tá? Tenho falado que o volume de jogo dele diminuiu, a produção diminuiu, eu não sei se isso vai crescer a ponto dele valer como um running back 1. Eu acho que o Najee Harris virou um flex, infelizmente. Saiu da área de running back 1 pra flex. Eu, inclusive, numa liga que eu jogo com um pessoal lá, tipo, umas páginas de fantasy futebol lá de fora, eu tenho o Najee Harris no meu time, né, e eu deixei ele no banco. Eu deixei ele no banco e meus running backs titulares foram Damian Pierce, Jeff Wilson e J.K. Dobbins. Foram os running backs titulares. Eu deixei o Najee Harris no banco, né? São 2 running backs e são dois flex ainda. Então, nem com 2 flex eu usei o Najee Harris no meu time. É o jeito, porque não inspira muita confiança e num confronto difícil, então é muito complicado. Pergunta do Fernando Rocco. Dropar Tua pra pegar o Dino. Cara, eu acho que o Dino hoje tá valendo você dropar o Tua pra pegar ele, tá? O Dino Smith hoje é um dos melhores QBs do Fantasy Football. Acho que não tem como a gente negar isso. Assim, acho que negar isso é brigar com os fatos, né? O Dino Smith vem jogando bem, não acho que vá manter um nível tão alto, tão absurdo assim, toda semana, não vai manter níveis assim, tão absurdos de atuação toda semana, mas o fato é que o Dino Smith hoje, tá? O Dino Smith hoje é um dos melhores jogadores do Fantasy Football, isso não tem como negar, não tem o que fazer, então eu acho que vale a pena, porque assim, o Tua tá baleado, o Tua a gente não sabe quanto tempo que o Tua vai ficar fora, a gente não sabe quanto tempo. Já parece que ele volta na próxima semana e tudo mais. Mas assim, o Dino Smith hoje é o 8º QB do Fantasy em pontos, né, cara? Ele tá com uma média de 20 pontos por jogo, uma média bem segura, assim, pro Dino Smith, que a gente chegou na temporada achando que ele seria, tipo, um dos piores jogadores do Fantasy Football. A verdade era essa. Um dos piores QBs, todo mundo desesperado com o ataque do Seattle Seahawks, sem o Russell Wilson. Mas o Dino Smith tá dando conta do recado, então acho que vale sim essa troca aí de Tua pelo Dino Smith. OBS, eu acho que o Tua vai jogar bem ainda, tá? Ele tem um ataque forte, fez um jogo muito bom já nessa temporada, mas depois disso não conseguiu ficar mais saudável. Infelizmente a gente não viu muita coisa do Tua, não. Vamos para as outras dúvidas que a rapaziada tá mandando pra gente. Tem muita pergunta aqui. Então assim, eu não vou ter um podcast muito longo como as últimas semanas, mas eu acho que vamos tirar muita dúvida legal aqui da galera. Pergunta do Diogo Arcanjo. Qual a previsão pro Dak Prescott voltar? Vale a pena segurar ele? Então, essa previsão do Dak Prescott tá meio enrolada, né? Parece que a cada semana surge um fato novo que dá uma segurada na volta do Dak Prescott. Agora parece que ele não tá 100% pronto ainda pra voltar contra os Eagles. Eu acho que ele ainda não volta contra os Eagles, tá? Havia uma expectativa muito grande de ele voltar nessa última semana contra o Rams. Não rolou. Eu acho que o Dallas tá segurando o Dak Prescott porque eles estão ganhando, cara. Porque eles estão jogando bem com o Cooper Rush. Cooper Rush, inclusive, 5 jogos como titular na carreira e 5 vitórias. Eles estão jogando bem. Então, o problema aqui é que o Dallas tá bem, o Cooper Rush tá bem. Eles estão ganhando jogos, então eles estão se segurando. Então, eles estão segurando a volta do Dak Prescott. Eu acho que vale segurar sim o Dak. Inclusive, eu tenho ele em bancos, acho, em umas 2 ou 3 ligas, esperando uma volta dele. Jogou um jogo na temporada e jogou um jogo muito difícil contra a Tampa Bay na primeira semana. Então acho que vale muito a pena você segurar o Dak Prescott, tá? Pergunta do Jonas alguma coisa que eu não sei qual é o sobrenome aqui, porque estão várias letras aleatórias. T. Higgins em baixa e lesão, vale buscar ele? Cara, vale. O T. Higgins é um dos ótimos, tá? Wide receivers da liga. Eu sou muito fã do T. Higgins. Pra mim, eu acho que ele tem um potencial enorme, tá? De ser aí o wide receiver 1 desse time dos Bengals, perdão. Eu acho que ele tem feito boas partidas quando ele tá inteiro. Ele essa temporada fez bons jogos. Ele teve jogos com mais targets, com mais volume de jogo do que o Ja'Marr Chase. Então assim, ele é muito bom. Ele é um cara que não tem um nome tão alto assim. A galera não olha pro T. Higgins como sendo um grande jogador. O problema do T. Higgins é que ele não fica saudável. Infelizmente, o T. Higgins não fica saudável. O T. Higgins não joga. O T. Higgins, cara, ele participa ali, tipo, o último jogo, né? O último jogo ele tava em campo, mas não jogou. O T. Higgins, no último jogo, a gente ficou sabendo que ele teve um problema no tornozelo. Não parece ser nada sério. Parece que ele deve voltar, deve jogar normalmente. Mas, infelizmente, ele tem esse porém. Então, em baixa, eu buscaria o T. Higgins. Eu acho que você não vai gastar muita coisa nele
nesse momento, e ele tem um potencial de ser um wide receiver 2 muito bom pro seu time no Fantasy, tá? Pergunta do PL Cascais. James Conner ainda será útil no restante da temporada? Acredito muito que sim. Tenho falado do James Conner em algumas semanas aqui. Eu acho que ele vai ser sim útil pro restante da temporada. Eu acho que ele tem tudo pra ser... Não vou dizer ser um running back top 15 como ele foi ano passado, que ele foi top 12. Mas eu acho que ele tem tudo pra ser ainda um running back 2 pro Fantasy. Me preocupa no James Conner algumas coisas. Primeiro, a gente sabe que o James Conner é um cara com problemas de lesão. A gente sabe que o James Conner não tem ficado, talvez, tanto em campo como a gente esperava, como a gente gostaria que ele ficasse, né? O James Conner não tem tido um volume assim tão grande. O jogo que ele mais ficou em campo em questão de snaps, em porcentagem, foi na semana 1 com 72%. Tá? Na semana 3 e 4 foram 60 e 66. Na semana 2 e semana 5 foi um número bem abaixo, porque ele já teve probleminhas de lesão. Então teve que sair no meio do jogo. Então a gente tá vendo isso no James Conner. A lesão dele não parece ser nada séria, tá? Então acho que não é nada pra gente se preocupar com o Conner pro restante da temporada em questão de lesão. Assim, não vejo ele sendo aquela máquina de touchdowns como foi ano passado. Por quê? Porque o ataque dos Cardinals não é o mesmo ataque. Não é um ataque forte como vinha sendo ano passado. O Kyler Murray não tá jogando bem como estava jogando ano passado. E até em questão de fantasy mesmo, tá? Não tá produzindo muito como produziu ano passado. Não tá correndo tanto quanto ele tava correndo ano passado. Mas o Conner é o cara que tem o backfield, assim... Não vou dizer o backfield todo pra ele. Porque, de fato, a gente vê aí o Eno Benjamin, o Darrell Williams. Mais o Eno Benjamin até, né? Tipo... Tendo bons snaps, sendo mais o running back 2 em muitos momentos e tendo algumas boas oportunidades. Mas a questão do Conner é ficar saudável. Eu acho que ele ainda vai ser um cara útil pro restante da temporada. Tá? Pergunta do Muniz PVA. Kittle e Tonyan, posso desistir? Cara, então, o Kittle eu não desistiria ainda. Eu acho que são o quê? São 3 jogos pro George Kittle, né? Ele voltou e fez 3 jogos apenas, eu acho, com os 49ers, né? São 3 jogos. Essa última semana já foi até um jogo um pouquinho mais ok, com 5 recepções, 47 jardas. Eu acho que... É que o Kittle, infelizmente, ele entrou ele fez temporadas absurdas no Fantasy e entrou na comparação com o Travis Kelce de melhor talento da liga, o que era bem válido, era muito justo. Que o Kittle é um absurdo de jogador. Mas o problema é que pro Fantasy isso ainda permanece, entendeu? Pro Fantasy ainda há aquela aura de Kittle sendo um tight end nível Travis Kelce. E eu vou botar o Mark Andrews nesse bolo, que hoje o Mark Andrews e o Kelce são os 2 melhores tight ends do Fantasy. Mas o problema o Mark Andrews e o Kelce jogam com QBs muito bons pro Fantasy, né? O Patrick Mahomes e o Lamar Jackson são caras muito explosivos, são caras que utilizam muito bem os seus tight ends. O George Kittle, eu acho que ele é um cara muito inconsistente no Fantasy. Primeiro pela questão de lesão, que ele é um cara que não se mantém saudável por muito tempo. E segundo porque a gente não vê um target share alto pra ele semana após semana. E não só a questão de target share, mas a questão de targets friamente, sabe? Números frios de targets, porque o 49ers é um time que corre muito com a bola. Então a gente não vê o Kittle sendo muito aquela ameaça em red zone. A gente não vê o Kittle sendo aquele cara que recebe muitos targets em red zone. Tá? E nesses 3 jogos, ele teve 2 targets em red zone. Então assim, é muito pouco pro George Kittle. Infelizmente. Mas eu acho que ele ainda vai crescer. Eu não desistiria dele. Eu acho que o Kittle ainda é um tight end pra ser um top 5, um top 6. A verdade é que, assim, tirando o Kelce e Andrews, a gente não tem tight ends confiáveis. Então, eu acho que Kittle, Dallas Goedert, Zach Ertz, Kyle Pitts, eu acho que vai crescer ainda. Darren Waller, talvez, né? O Darren Waller tá lidando com muitas lesões. São caras que você tem que ter no seu time e não tem, assim... são os tight ends que tem, entendeu? A questão de tight end é isso. São os tight ends que tem. Você não tem o que fazer na posição de tight end. Se você não tem Kelce ou Andrews, você tem que usar esses caras, ou então você vai ficar usando o streaming, colocando aí um Robert Tonyan uma semana, outra semana um Hunter Henry,
outra semana um Pat Fryer, outra semana um Dawson Knox. Então eu acho melhor você esperar do Kittle algumas coisas, alguma semana ou outra explodindo, tá? Não espere uma consistência tão grande quanto o Kelce. Sobre o Tonyan, cara, esse sim eu acho que não é um jogador que vale a pena você manter no seu time. Só se você estiver jogando com questão de... Como é que eu posso dizer? Se você estiver questão um streaming, né? Se você estiver usando um streaming, aí talvez você possa usar o Tonyan. Mas assim, é muito difícil de esperar algo dele. Não é um cara que tem um volume grande de jogo. Não é um cara que tem, assim, um volume grande de recepções também. Não é um grande alvo do Aaron Rodgers em situação de red zone. A gente vê que o Robert Tonyan teve algumas partidas até, tipo, ok, assim. Teve um jogo de 6 recepções na semana 3 contra Tampa Bay. Mas mesmo assim, né, são 6 recepções e 37 jardas, é um número baixo. Então, assim, é touchdown dependência completamente pra ele. Então, ele eu acho que é um cara que até poderia ser um nome pra você desistir, beleza? O Nando mandou pra gente, Nando DC Júnior. Travis Etienne ainda vai crescer na temporada? Eu tava esperando uma pergunta sobre o Travis Etienne, porque o meu anseio é ver o Travis Etienne crescendo nessa temporada. Eu gosto muito do Etienne, acho que não é surpresa e não é novidade pra ninguém. Acho que todo mundo gosta muito do Etienne, né, cara? Todo mundo quer ver o Etienne jogar. O Etienne é um cara muito bom, é um dos... Saiu do college sendo um dos tops ali um dos tops prospectos de running back em muito tempo. E são 2 semanas seguidas com o Etienne tendo mais snaps do que o James Robinson, tá? Na semana 1 ele teve mais snaps, mas foi bem quase 50%. Na semana 2 e 3 o James Robinson dominou a porcentagem de snaps. Na semana 4 e 5 a gente viu um número um pouco maior ali de snaps pro James Robinson e pro Etienne, e um número menor pro James Robinson. A gente tá começando a ver... Eu não vou aqui falar que o Etienne tá começando a dominar o backfield, ou algo do tipo. Eu não vou ser leviano a esse ponto, porque não tá. O James Robinson ainda é running back com desse time, mas eu acho que vai ser mais equilibrado. O número de oportunidade share, né, o número de corridas e carregadas, essa porcentagem da equipe, o James Robinson tem 43% de opportunity share e o Etienne tem 38%. O número de snaps do James Robinson é de 51% contra 47% do Etienne. O James Robinson ainda é o cara que é mais utilizado na questão para liderar corridas, né? Ele ainda é o cara que lidera mais corridas. O Etienne ainda é o cara mais ali que percorre mais rotas, que tem mais target. A gente viu isso no último jogo. No último jogo o Etienne teve 30 rotas percorridas contra 19 do James Robinson, 6 targets contra 2 do James Robinson, né? A gente vê que ainda é um running back de terceiras descidas, é um running back de 2-minute drill. Então, assim, a questão aqui pra mim é o que eu tenho falado. O Jacksonville Jaguars não é um time top na liga, tá? Eu sei que o Jaguars tem feito bons jogos, melhorou muito do que ano passado, não tem nem como comparar o que foi o Jacksonville Jaguars ano passado, mas não é um time top na liga, cara. O Jacksonville Jaguars é um time ok. É um time ok. Então, não é a tendência, mesmo que jogue contra times fracos, como foi contra o Houston Texans, por exemplo, essa última semana, que o Jaguars tenha um game script muito favorável todo o jogo, abrindo 10, 14, 20 pontos na partida e o James Robinson corra muito com a bola. A tendência é ter jogos mais equilibrados, um jogo ou outro ali vai estar à frente, mas não com uma larga vantagem, também não estar atrás por uma larga vantagem. É um time bem ok. E nesse cenário, nesse game script, o Travis Etienne tem uma posição importante em questões de passing downs. Então a gente vê que quando o Jaguars quer lançar mais a bola, o Travis Etienne é quem está mais em campo, é quem vai estar participando mais ali das situações do time, tá? Ele tem sido muito efetivo. Nessa última semana ele foi muito efetivo, o Travis Etienne, tá? Foram 13 toques na bola para ele para 114 jardas.
comparação, o James Robinson foram 12 toques na bola pra 39, então assim, tá sendo muito efetivo. O James Robinson foi muito, muito, muito bem nas 3 primeiras semanas. Fez, assim, jogos... Assim, na semana 2, né? E até... Na semana 1 ele foi até bem, mas assim, na semana 2 e na semana 1 ele conseguiu um número grande no Fantasy Football, mais por uma jogada um pouco mais longa com touchdown e tudo mais, principalmente na semana 2. Uma corrida ali de mais de 30 jardas para TD. Não me parece, tá, que o James Robinson vai sustentar essa posição de running back 1 por muito tempo. Como eu falei, permanece como running back 1, permanece como o cara que vai ter mais corridas e mais oportunidades até em linha de gol, em questão de red zone. É o cara que eu acho que vai ser mais utilizado ali pelos Jaguars. A gente vê isso até agora nessa temporada, mesmo nesse último jogo, em que o Etienne teve mais snaps e tudo mais. O James Robinson teve 2 oportunidades em red zone contra uma do Etienne. São 16-9 oportunidades pro James Robinson contra o Etienne na red zone. Então acho que isso ainda vai se manter. Ele ainda vai ser o cara da red zone, o cara para liderar corridas. Mas eu acho que o Etienne vai crescer. E eu acho que... Eu não vou dizer agora, mas acho que a partir da primeira temporada ele começa a ser o running back desse time. A não ser que o James Robinson, logicamente, destrua completamente. Mas se mantiver o que tá acontecendo, o que a gente tem visto nas últimas 2 semanas, aí eu acho que pode rolar sim, tá? Nas últimas 2 semanas, o Etienne tem 52% de snaps contra 43% do James Robinson. O número de oportunidades é 38%, 37%. É muito equilibrado os dois. O rush share, os dois correram 18 vezes nas últimas 2 semanas, tá? Então, assim, tá bem equilibrado. Eu acho que vai ser um backfield bem interessante daqui pra frente. Beleza? Pergunta do João Felipe. O que esperar do Kenneth Walker? Tava esperando também ver. É que assim, galera, vocês mandam as perguntas na caixinha e tem muita pergunta. Eu não vou nem conseguir responder todas porque é muita pergunta. E eu não vejo, né? Eu só eu só boto lá e tal e venho aqui e venho falar sobre esses jogadores e tal. Boto aqui as estatísticas, vários números, projeções, várias coisas. E não vejo. Então eu tava esperando uma pergunta sobre o Kenneth Walker. O que a gente pode esperar do Kenneth Walker? Como é que vai ser o Kenneth Walker agora no Seattle Seahawks como provável running back 1, né? Eu acho que a tendência é a gente ver o Kenneth Walker como o running back 1 desse time. Pra quem não sabe, o Rashad Penny se machucou, infelizmente teve uma fratura, então não deve voltar pra temporada, tá? Tô falando não deve porque até esse momento que eu gravo na terça-feira de manhã, ainda não tem uma confirmação 100% de que ele não vai jogar, ou que ele vai jogar, ou algo do tipo. Então eu não vou falar que ele vai voltar ou que ele não vai voltar, mas a tendência é que ele não volte pra temporada. E com isso, o Kenneth Walker é o cara do time, é o cara do backfield, né? O backfield vai ter ele, vai ter o Travis Homer e o DJ Dallas. Então, assim, o Travis Homer, inclusive, tá machucado, não tá nem jogando os últimos 2 jogos. O DJ Dallas nada, e mesma coisa, assim, não vou dizer que não vai ter impacto. Ele vai ser um cara que vai ter suas oportunidades, porque não dá também pro Ken Walker jogar sozinho no backfield. Mas eu não acho que ele vai ser um cara a ponto de tirar muito volume do Kenneth Walker. Vamos ver se o Dallas, perdão. Se o Seattle Seahawks vai contratar mais running back pra dividir esse backfield. Acho que chega mais alguém aí pra, pelo menos, incomodar ali o Walker. Mas assim, foi uma escolha alta de draft. Pra muita gente, era o melhor running back da classe. Tá? Pra muita gente, ele era um grande running back da classe. A gente sabe que ele é um cara que é explosivo, que em campo aberto ele é um cara que pode produzir muito. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser ele jogando como running back 1, tipo, ajudando na progressão do time e tudo mais. Eu tô muito ansioso com o Kenneth Walker, eu acho que vai dar muito certo. Sabe por quê? Se fosse no início da temporada, eu não falaria isso. Eu acharia que assim, cara, eu acho que o Kenneth Walker vai ser no máximo um flex. No máximo um cara pra ser um flex ali e tal. De vez em quando um running back 2, dependendo da base do seu running back titular e tudo mais. Hoje eu acho que ele vai ser um
running back 2. Primeiro porque não vai ter praticamente ninguém para dividir toques com ele, então a tendência, não vou dizer que vai acontecer não, mas a tendência é a gente ver o Kenneth Walker tendo um volume de jogo grande. Tá? Tendo um volume de jogo grande, a tendência é essa, a gente vê ele tendo um bom volume de jogo. Nesse último jogo ele já teve 53% de snaps, né? Não, perdão. Ele teve 53% pro Penny. Depois que o Penny saiu, o Kenneth Walker basicamente dominou, tá? Foram 28% de snaps pro Penny, 57% pro Kenneth Walker. O Penny teve 53% de oportunidade share contra 26% de oportunidade share do Kenneth Walker. Depois que o Rashard Penny se machucou, o Kenneth Walker ficou em campo basicamente o jogo todo. Ele foi o cara que teve, assim, claramente o running back 1 do time. E por que eu voltando no assunto sobre o meio da temporada, por que eu acho que agora funciona? Porque o ataque tá andando. O Dino Smith tá jogando muito bem. O time tá funcionando. O jogo em profundidade com o Metcalf, com o Tyler Lockett, tá funcionando muito bem. Sabe? O Dino Smith é um cara que tá conseguindo conduzir esse ataque muito bem, muito melhor do que todo mundo imaginava. Então, eu acho que tem uma tendência forte do Kenneth Walker conseguir se solidificar como um running back 2 se ele se manter saudável. A gente não tem visto muitos running backs explodindo aí running back de 2. Tá uma draga de running back, a verdade é essa. A gente vê alguns caras que a gente esperava muita coisa em running back, assim, pra ser um running back 2 e tal, que não tô bem. Dylan não tá jogando muito bem, James Conner não tá jogando bem. A gente vê Damian Harris machucado, Miles Sanders 880, Antonio Gibson caindo completamente de produção. Então, assim, são muitos jogadores que não estão produzindo muita coisa, não estão sendo muito consistentes. Então eu acho que ele tem um potencial grande de ser aí um top 20, talvez, no Fantasy daqui pra frente. Eu acho que na maioria das ligas dele já deve estar em algum time, mas se na sua liga ele não tiver, eu acho que vale a pena você investir tudo que você tem nele, porque assim, é um potencial de league winner, a verdade é essa. Pode não dar em nada? Pode, mas é um potencial, então acho que esses potenciais você tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar essas oportunidades, por quê? Não é simplesmente que um running back de algum time se machucou e o running back reserva foi lá e assumiu a titularidade. Por exemplo, o Derrick Henry poderia ter se machucado e o Dontrell Hilliard assumiu a titularidade. O Saquon Barkley poderia se machucar e entrar o Matt Breida. O Christian McCaffrey poderia se machucar e entrar o Chuba Hubbard, sei lá. A questão aqui é que o Kenneth Walker, ele é um cara que foi draftado com uma expectativa alta. É um cara que foi draftado que muita gente achava melhor que o Breece Hall. E eu não tô... Assim, quem tá no nosso grupo do Fantasy sabe que isso foi alvo de, assim, de muita discussão nos nossos grupos de Fantasy. Muita gente achava o Kenneth Walker mais completo, o cara mais explosivo, etc. Que poderia se dar melhor na NFL. Então, assim, vai assumir o backfield um running back que, em tese, foi draftado pra ser running back 1. Não é que vai assumir o backfield o running back 2, simplesmente. O cara que é o reserva. O cara que vai tapar buraco. Não. O cara que foi draftado pra dominar esse backfield no futuro já vai entrar. É isso. Ponto. Então, expectativa lá no alto pro Kenneth Walker pro restante da temporada. Eu acho que ele tem tudo pra jogar muito bem. Tá? O Henrico mandou pra gente: o que vocês acham da dificuldade dos Jaguars de jogar contra os Texans? Bom, aí sai um pouquinho da área de fantasy, né? Entra um pouquinho mais na questão de jogo, de NFL, etc. Mas, cara, os Texans tem sido um bom time, assim, bom time que eu digo assim, um time competitivo na NFL. Não vou dizer bom time, um time competitivo. Todos os jogos dos Texans foram competitivos, eles poderiam ter ganho mais de uma, eles poderiam ter 3 vitórias facilmente. O Texans poderia estar liderando a divisão facilmente, poderia ter ganho do Colts na primeira semana, poderia ter ganho de Chicago, poderia até do jogo contra os Chargers, poderia ter ganho, foi um jogo até que se tornou um jogo bem equilibrado. O Texas tem sido um time competitivo, o David Smith não tá jogando bem, tá limitando um pouco o time. A defesa tá muito melhor do que a gente esperava, muito melhor, tá fazendo uma temporada bem ok a defesa até agora. Então é aquilo, cara, eu não acho o Jaguars o supra-sumo, é um time ok, o Texans é um time inferior tecnicamente, mas é um time competitivo, então a NFL é muito parelha.
E eu não fico 100% surpreso assim, com a derrota dos Jaguars, não. Lógico que era o favorito da partida e tudo mais, mas faz parte. Vamos para as próximas dúvidas. O LZ Geraldini mandou pra gente. 04, o que fazer? 04, não sei se já foi pra 05, né? Ou se tá em 14, mas assim, esse é o momento de duas coisas. Buscar trocas, se você tem alguns jogadores que estão jogando bem, e tentar pegar 2 jogadores para suprir necessidades, se seu time estiver precisando suprir lacunas. Ou 2, se seu time tiver bons jogadores e eles não estiverem produzindo, sei lá, você tem Najee Harris, você tem T. Higgins, você tem Michael Pittman, você tem Darren Waller, você tem esses caras que são bons nomes importantes, mas que não estão produzindo, você tem que segurar, não tem o que fazer, tem que esperar. Esses caras não estão em alta, estão em baixa, então a gente não tem o que fazer, a gente tem que segurar um pouquinho esses jogadores. Beleza? O Ericzinho, eu acho. Keenan Allen vai jogar essa semana? Então, não sei se ele joga, mas há uma expectativa que ele joga essa semana sim. Há uma expectativa do Keenan Allen jogar essa semana. Já tá fora aí desde a semana 1 que ele se machucou no início da partida, né? Infelizmente, começou muito bem até o Keenan Allen no começo do primeiro jogo ali na semana 1. Começou muito bem, mas se machucou, não voltou ainda. Vamos esperar um pouquinho. É possível que ele volte essa semana. Inclusive, uma boa dica de compra é o Keenan Allen, tá? O Rafael Gato. Segurar o Hines ainda é negócio ou tem opções melhores na waiver dessa semana? O Hines na semana passada era para ser o grande nome, né, desse ataque do Colts com a saída do Jonathan Taylor. A tendência do Jonathan Taylor voltar e o Hines voltar a ser o que era ser um cara pass catcher ali, sem muito impacto, apenas com touchdown. Se o Kenneth Walker tiver na sua free agency, vá correndo atrás dele e você pode liberar quem você tiver no seu banco, basicamente, que eu acho que vale a pena. Tirando ele, eu acho que ainda vale manter o Hines no seu time, pode ser um cara pra bye. Vamos ver a situação do Jonathan Taylor, que ainda não tá decidido, não sabemos a severidade aí, o quão complicado é a lesão dele. Não parece nada sério, mas vai que, né? O LC na 10. Quem tem Gibson e Brian Robinson dropa qual? Dúvida complicada e é uma pergunta muito boa. Por quê? O Ron Rivera, técnico do Washington, falou que é possível que a gente veja o Antonio Gibson nessa próxima semana e tal jogar um pouco mais como retornador. E a gente viu isso na pré-temporada. A gente viu isso quando a gente falou do Antonio Gibson ali na pre-season. A gente viu que ele estava sendo utilizado muitas vezes como retornador. O Brian Robinson tendo algum, não vou dizer um papel importante, mas sendo um cara que ia ter oportunidade. Não acho que o Brian Robinson vai dominar backfield, pra alguém que vai perguntar. Assim, não acho agora, tá? Nessas próximas 2 semanas. Porque assim, a gente não tem como projetar também, tipo, lá no final da temporada. Uma projeção a curto prazo do que a gente tá vendo. Eu acho, como eu falei, é um monstro de 3 cabeças. Brian Robinson, Gibson e McKissick vão dividir esse backfield fortemente. Eu acho que o Brian Robinson tem tudo pra ser o cara com mais toques na bola, mas não acho que a ponto de dominar backfield. Eu hoje não droparia ninguém. Manteria os 2 no seu time. Se você quiser dropar, eu droparia o Gibson. Mas eu não faria isso. Manteria os 2 no seu time. Veria o que vai ser esse backfield nas próximas 2 semanas antes de dropar. Tá? Vamos ver o que vai ser primeiro antes de tomar uma decisão. Mais perguntas aqui. O Eno Benjamin vale a pena pegar no waiver ou o Conner volta a tempo? O Conner parece que a lesão dele não é nada séria, então ele não deve perder muitos jogos. Talvez se perder, perde apenas uma partida. Então eu não acho que o Eno Benjamin seria um caso assim tão importante, um caso tão forte assim para você buscar. Então eu não gastaria tanto no Eno Benjamin nessa semana, tá? Eu acho que você pode buscar algumas opções melhores. Mas caso não tenha, então aí tudo bem. Aí você vai no Eno Benjamin mesmo e seja o que Deus quiser.
Vamos que vamos. Bom, galera, pra quem não sabe, essa semana, um OBS que eu ia falar no início do episódio, que eu não acabei não falando, essa semana a gente começa com as buys, né? A gente tem as buys dos times na NFL. Essa semana a gente tem 4 times de buys na semana 6. Tem esse Titans, Las Vegas Raiders, Detroit Lions e Houston Texans. Então começam as buys da semana 6 até a semana 14. Então até basicamente ali o final da temporada regular do Fantasy Football a gente tem buys. Aí, né, a gente vai começar a ter que testar mais o nosso elenco, usar jogadores um pouquinho mais aleatórios, reservas e tudo mais. Então, vamos ficar de olho nessas buys aí. Vamos para mais uma dúvida, que eu acho que é uma dúvida interessante. Vale a pena manter o Allen Robinson esperando uma explosão contra os Panthers e vender? Para mim, você pode manter e esperar de boa se não estiver precisando de alguém no seu banco. Mas o Allen Robinson, para mim, é caso de drop. Pra mim, o Allen Robinson não vai. O Allen Robinson não dá, cara. O Allen Robinson não tá conseguindo jogar. Eu até acho que ele pode ter um jogo bom aqui ou ali, mas não tá conseguindo produzir nada, cara. Ele, inclusive, é o terceiro do time. Terceiro não, né? É quarto do time em targets. O Cooper Kupp claramente número 1. O Tyler Higbee é claramente número 2. O Tyler Higbee é um absurdo em número de targets. Das 5 semanas, em 4 semanas, ele teve pelo menos 9 targets. Um absurdo. E o Ben Skowronek tem um target a mais do que o Allen Robinson, tá? O Allen Robinson não consegue quebrar a barreira ali de 6 targets. Ele sempre mantém aquela média de 5, 6, com 2, 3 recepções por jogo. Não é um cara mais de big plays. Então, assim, infelizmente, já é um cara que não inspira confiança. O ataque não tá bem, o Matt Stafford não tá bem. Não tá conseguindo jogar muita coisa porque a linha ofensiva é um desastre, a linha ofensiva dos Rams. O Cooper Kupp é o único que consegue jogar nesse time, porque ele é o Cooper Kupp e é o melhor jogador do Fantasy Football, e ele destrói, independente do jogo, independente do confronto, independente do quarterback. Ele tá numa fase nesses 2 últimos anos, assim, surreal. E o Tyler Higbee também tem até jogado bem, tá? Fazer uma menção honrosa ao Tyler Higbee, que na medida do possível tem jogado bem até. Então eu acho que vale a pena a gente falar do Tyler Higbee, tá? Lucas Oliveira falou: comentem sobre a lesão do Kyle Pitts. Bom, cara, o Kyle Pitts eu acho que não tende a ser nada sério, tá? O Kyle Pitts não jogou nessa última semana contra o Tampa Bay Buccaneers. Ficou fora. Eu acho que não tende a ser nada sério. Pelo menos as notícias, né, falam que não são nada sério. Lógico que não tinha acontecido justo, mas não é uma lesão para muito tempo, tá? Teve uma lesão aí na posterior da coxa. É um jogo difícil. Eu acho que eles até deram uma segurada nele por isso. Acho que ele volta bem. Assim, não vou dizer volta bem no sentido de ser o Kyle Pitts super explosivo, mas eu acho que ainda pode ser um Kyle Pitts muito bom pro Fantasy. Eu acho que ele ainda pode ser um cara para produzir bem no Fantasy, para ser um talento top 10. Assim, eu ainda me recuso a imaginar que o Atlanta Falcons não vai utilizar o Kyle Pitts, cara. Eu ainda me recuso a pensar que o Atlanta Falcons vai basicamente ignorar, né? O Kyle Pitts teve 2 jogos ali com pelo menos 7 targets, na semana 1 e na semana 3. Na semana 3 que ele fez um bom jogo, né? Foi o grande jogo dele contra o Seattle Seahawks. Na semana 2, 3 targets. Na semana 4, 4 targets. Infelizmente o Atlanta Falcons não é um time regular, a gente sabe disso, mas assim, a gente espera mais do que o Pitts, mesmo com isso tudo, né? Ele foi um cara que a gente viu ano passado, que foi um talento top 6 no Fantasy, top 7 no Fantasy, com um touchdown só. Ele explodiu no Fantasy, assim, mais de 1.000 jardas com um talento de Hulk, é uma parada surreal. E ele foi muito bem. Então a gente espera ver o Kyle Pitts de volta. Eu acho que é até um buy low aí, o Kyle Pitts tá numa baixa muito grande, que vem de jogos ruins, e de lesão e tudo mais, então acho que vale a pena você até comprar o Kyle Pitts para essas próximas semanas. Continuando com a próxima pergunta do Lucas Lima Braga. Ainda vale trocar o Ekeler? Se sim, por quem? Assim, eu acho que ainda vale trocar o Ekeler por alguns nomes que estão tão em alta quanto ele. Tipo, Saquon Barkley. E alguns até que não estão tão em alta, tá? Saquon Barkley, Nick Chubb, Christian McCaffrey, até o Dalvin Cook. Eu acho que por esses caras vale. Tentar talvez um Justin Jefferson
um Cooper Kupp. Nesses caras eu acho que vale trocar o Ekeler, tá? Eu acho que não vale trocar o Ekeler por um cara que tá numa baixa, assim, tipo... Um cara que a gente não sabe se vai melhorar tanto, tá? Por quê? O Ekeler, nos 3 primeiros jogos, não foi bem. A verdade é essa. Se você pegar os números até dele, nos 3 primeiros jogos ele teve um total de 54 oportunidades, tá? 54 oportunidades e 55% de snaps na partida, Austin Ekeler, nas 2 primeiras semanas. Nas 3 primeiras semanas. Esse número nas últimas 2 aumentou, tá? O número de snaps nas últimas 2 semanas foi para quase 60%. E oportunidades, que em 3 semanas foi de 54, nas 2 últimas foram de 40. Então, assim, foram 20 de média nas 2 últimas semanas. E mais que isso, a gente vê... Perdão. A gente vê um Austin Ekeler sendo mais utilizado em Red Zone. O Austin Ekeler nas 3 primeiras semanas teve 4 oportunidades em Red Zone. 4. Nas 3 primeiras semanas, 4 oportunidades em Red Zone. Tá? Então, assim, tava muito equilibrado entre ele, Joshua Kelly, Sonny Michel. Nas últimas 2, o Austin Ekeler teve um total de 11 oportunidades em Red Zone. Então, a gente tá vendo um Austin Ekeler começando a ser mais utilizado, principalmente em questão das jardas finais do campo, tá? Em goal line ainda é um leve problema, porque o Sonny Michel ainda é um cara que tem mais snaps. Nessa última semana foram 2 snaps pro Michel, um pro Joshua Kelly em goal line. O Austin Ekeler não teve snaps em goal line, mas ele tá sendo muito utilizado em red zone nessas últimas semanas, então isso me deu uma tranquilidade contra o Ekeler, que tava me preocupando nas primeiras 3 semanas. Por quê? O Ekeler não é um cara... Nunca foi um cara de ter um volume gigantesco de 25, 30 oportunidades por jogo, como o Christian McCaffrey, como o Saquon Barkley, como o Najee Harris no ano passado, como o Dalvin Cook, esses caras. Mas o Austin Ekeler tá nesse bolo de running backs tops. De running backs ali top 5, top 6 no fantasy. Hoje, inclusive, ele achou o melhor ou o segundo melhor em pontos totais. A diferença é que o Ekeler sempre foi muito produtivo em jardas por toque. Ele sempre foi muito produtivo em jardas por toque. A gente vê isso, né? O número de jardas por oportunidades do Austin Ekeler é sempre muito grande, tá? Nas últimas 2 semanas ele teve uma média de 2.4 pontos por oportunidade no Fantasy Football. Isso, assim, é um número absurdamente alto, tá? Você tem uma comparação, nas primeiras 3 semanas foi de 1.7, então, assim, aumentou profundamente já esse número dele. Pode parecer que é pouca coisa e tal, mas não é pouca coisa. É uma diferença grande. Então a gente tá vendo um Austin Ekeler ser um pouquinho mais utilizado, ser um pouquinho mais bem utilizado em red zone, então isso me dá uma tranquilidade quanto a ele. Não acho que ele talvez mantenha um nível tão alto quanto esses outros caras que eu citei anteriormente. Nick Chubb, Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Dalvin Cook, Cooper Kupp, Justin Jefferson, os caras estão tops ali no fantasy. Por que eu tô falando isso? Porque o Austin Ekeler tá nesse bolo hoje. Ele é um dos melhores jogadores do fantasy hoje em questão de pontos, mas eu não vejo ele sendo tão produtivo quanto esses caras ao longo da temporada. Nesse último jogo ele explodiu em número de jardas, teve big plays, né? O Austin Ekeler, o que não vou dizer que não é comum, mas ele não é um cara assim tão assim explosivo, né? Como por exemplo um Saquon Barkley da vida. E ele explodiu, teve um jogo de 199 jardas totais pra ele. Até um número abaixo de recepções, né? Apenas 4. Mas mesmo assim marcou 2 touchdowns, então foi um jogo muito bom do Austin Ekeler, de fato. Então assim, o que eu falo sobre vender o Austin Ekeler, tá? Não acho que o Austin Ekeler tem que vender pra buscar um cara que tá mais ou menos, ou um cara que talvez seja uma apostinha sua ali pra crescer. Não. O Austin Ekeler, se for pra vender, é pra trocar por esses caras tops. Pra trocar por esses caras muito bons, porque estão no patamar dele. E que talvez a gente veja nesses caras uma perspectiva maior de crescimento. Ou de manter o nível, tá? Lembrando que o Keenan Allen vai voltar ainda, então a gente não sabe se isso pode impactar um pouco no jogo do Austin Ekeler. Eu não acho que o Austin Ekeler vai cair de rendimento a ponto de ser, sei lá, de não ser um top 10, algo do tipo, mas eu acho que ele não se mantém no nível top 3
Porque eu não sei se, assim, nos últimos dois jogos foram 5 touchdowns, né? Então, assim, é um número um pouco surreal. Então a gente tem que relevar um pouco isso, porque não é a tendência isso se manter. E foram 2 jogos contra 2 das defesas que mais cedem pontos, né? Houston é a defesa que mais cede pontos para running back no Fantasy, e Cleveland é uma das que mais cedem pontos para running back no Fantasy. Beleza? Mais uma pergunta de compra e venda. O Léo Corradini Chef. Acho que é isso. Fournette, vender na alta ou manter? Então, muita gente tá apostando no Fournette pra vender na alta. Eu tenho visto muito isso, a venda em alta do Fournette. Eu não concordo tanto com isso, por quê? Eu acho que o Fournette perdeu um pouco o número de snaps. Perdeu, fato. O Rachaad White tá sendo um pouco mais envolvido, né? Nas primeiras 3 semanas o Fournette teve 84% de snaps. Nas últimas 2 semanas, o número de snaps dele foi pra 61%. Mas assim, cara, eu postei isso no Twitter, né? Muita gente acha, né? Eu imagino o Rachaad White sendo o cara pra ser o third down back, o cara pra ter mais targets do Tom Brady, ser o cara que vai ali, tipo, receber mais bolas e tudo mais. E depois do jogo da semana 4, muita gente imaginou que isso já fosse acontecer. Mas chegou nessa última semana e o Fournette teve o melhor jogo da vida dele recebendo passes, tá? O melhor jogo da vida dele recebendo passes foram 10 targets, 9 recepções, mais de 80 jardas e touchdown. Foi o maior número de recepções e o maior número de jardas dele recebendo passes na carreira. Então, assim, o Tampa Bay e o Tom Brady confiam muito no Fournette. Eu acho que ele não vai ser aquele running back tipo Christian McCaffrey, tipo Saquon Barkley, de dominar os 3 downs, de dominar o jogo todo, de ter tipo 85, 90% de snaps, como foi no passado e como estava sendo até a semana 3. Mas eu acho que o Fournette ainda é um running back top 12 no Fantasy. Joga num ataque muito forte, tem oportunidades, tá? Nas últimas 2 semanas foi uma média mais baixa de 17 oportunidades pra ele. Só que assim, lembrando que na semana 4 ele basicamente, assim, não jogou, mas assim, o Tampa Bay não correu com a bola. O Tampa Bay simplesmente ignorou a parte do jogo terrestre e não correu. Ele teve 7 targets. Teve 7 targets, 10 oportunidades. Nessa última semana já foram 25 oportunidades pra ele. Foram 14 corridas e 11 targets. Contra 9 do Rachaad White. Eu acho que isso é o que deve se manter. O Leonard Fournette tendo de 20 a 25 oportunidades por jogo, e o Rachaad White de 5 a 10. O Rachaad White vai entrar de vez em quando, vai ter umas recepçõezinhas, uma corrida ou outra, e o Fournette vai ser o cara que vai dominar o backfield, em número de oportunidades. Eu vejo muito parecido com o que acontece no Dallas Cowboys, com o Zeke e Tony Pollard, com um porém. O Leonard Fournette vai ter um número maior de oportunidades do que o Zeke tem. E outro, o Fournette tá jogando no nível muito maior que o Zeke. Ele produz muito mais que o Zeke. Ele é muito mais efetivo que o Zeke. Ele faz mais touchdowns, ele recebe mais passes. Então, vender em alta, eu não acho ruim. Não acho ruim vender em alta o Fournette. Eu acho que é válido. Mas você tem que pensar por quem, né? Por quem que vale a pena vender em alta o Fournette? Eu não sei, assim, você tem que começar a imaginar um cenário em que alguém... A não ser que você queira um wide receiver, se você tiver de boa com o running back, você pegar um wide receiver ali, tipo, que não tá tão em alta, tipo, um Curtis Sutton da vida, algum cara assim, porque outros caras, tipo, que estão mais em cima, tipo, Deebo Samuel, tipo Mike Evans, esses caras, eu acho que a galera não vai vender. Então acho que o Fournette, talvez, eu acho que ainda vale a pena manter o Fournette, porque eu acho que o volume dele vai seguir alto, tá? Eu não vejo o Rachaad White dividindo esse backfield, eu não vejo o Rachaad White sendo running back de forma nenhuma, nem dividindo o backfield, porque o Fournette nas últimas 2 semanas tem sido o principal nome desse backfield. Essas 2 últimas semanas, 2 últimas temporadas, o nome do backfield do Tom Brady Buccaneers, beleza? Vamos continuar aqui. O Moisés Seabra. Vale a pena apostar em Hunter Renfrow como wide receiver 2 ou flex numa liga curta de 8 times? Não. Não vale. Flex talvez em situação de bye, mas o Hunter Renfrow tá voltando de lesão.
Um time que tem Davante Adams, o Josh Jacobs tá com muitas oportunidades todo jogo. Darren Waller tá trabalhado, beleza. Darren Waller a gente descarta que ele não tá muito bem. Mas o Mac Hollins tá recebendo muitos targets. O Hunter Renfrow ainda precisa pegar no tranco. Acho que não vale a pena você já meter o Hunter Renfrow ali como um titular, como um cara pra jogar já nessas semanas. Eu acho que não vale a pena uma liga com 8 times. Acho que você precisa ter uma opção um pouquinho melhor, um pouquinho mais segura numa liga curta, tá? Daniel Lopes, liga Standard: Etienne, Mostert, Kenneth Walker, Ramondre Stevenson e Eno Benjamin. Qual a ordem pro resto da temporada? Boa pergunta. Pra mim a ordem é Kenneth Walker em primeiro, beleza? Kenneth Walker em primeiro, Ramondre Stevenson em segundo, Mostert em terceiro, Etienne em quarto e Benjamin em quinto, com OBS. O Etienne tem um potencial grande de estar na frente do Mostert. Coloco hoje o Mostert na frente porque a gente tá falando de Standard, então o Etienne tem um valor maior em ligas PPR. E o Mostert tá começando a dominar o backfield do Miami Dolphins. A gente viu na semana passada, a gente tem visto a cada semana que ele tá começando a dominar esse backfield e isso é interessante, tá? Então essa é a minha ordem. Vamos finalizar com mais uma pergunta aqui, que a gente já tá com sei lá quanto tempo de podcast, tempo até longo, mais do que eu imaginava. Tem mais um monte de pergunta aqui, mas vamos fechar com a pergunta do JG Oliveira. Meus running backs: o titular tem 6 pontos e o reserva 20. Sigo a dica e analiso o matchup. Azar ou peco em algo? Cara, eu acho que depende. Depende do caso. Eu acredito que seja azar, tá? Porque acontece muito, é normal. Por exemplo, eu tenho uma liga em que meu running back 2, geralmente eu divido ali entre Miles Sanders, entre Damian Harris e entre Cordell Patterson, running back 1 de Jonathan Taylor. Cara, basicamente toda semana, sempre o que vai melhor tá no banco. O meu titular nunca é o melhor dos 3. Quase sempre. Infelizmente, isso acontece. A gente vai analisar, vai dar as dicas e vai com o que a gente acha de provável pelas informações, pelas estatísticas, mas não tem como saber, né, cara? Fantasy é fantasy. Às vezes um touchdown aleatório, garbage time, muita coisa muda durante o jogo, alguma lesão, alguma situação diferente. Eu acho que, assim... Se você tiver um caso em que você tem um titular que é melhor, muito melhor do que o reserva, por exemplo, o seu titular, sei lá, é o James Conner, e o seu reserva é o Tony Pollard, o seu reserva é o... deixa eu ver um running back reserva aí que faz algum jogo ou outro bom. Putz, até o Mostert da vida e tal. Acontece, cara, não tem o que fazer. Isso acontece. Não tem como você, também tirar um cara que a expectativa de produzir é maior, entendeu? Porque não tem como saber, porque às vezes é uma semana ou 2 que o cara tá mal, o outro tá bem. Infelizmente tem que começar a analisar esses casos e ver se é uma tendência pra temporada. Se o cara não tá tendo oportunidades, se o time não tá dando a bola pra ele em red zone, em linha de gol, se ele tá dividindo com alguém, se ele tá tendo target, tá sendo utilizado em third downs, tá? Se o reserva dele é um cara mais explosivo, se ele é um cara explosivo, se ele é um cara que consegue produzir muito com poucos toques na bola. Então tem muitas variáveis pro Fantasy Football. Isso é legal, porque se fosse uma coisa muito óbvia, não teria graça, né? Ninguém estaria fazendo essas perguntas aqui. Se fosse óbvio, ninguém estaria fazendo pergunta, eu não estaria fazendo podcast. A gente só postaria ali o que a gente acha de melhor e segue a vida. Mas, enfim, graças a Deus o Fantasy Football não é uma coisa tão certa assim, né? Como a gente imaginava, tá? Então, rapaziada, esse é o nosso podcast da semana. Eu peço desculpa mais uma vez pela minha voz aqui e tal. Eu tô um pouco, não sei se estou resfriado, ou se a garganta que tá meio incomodando, alguma coisa assim. Não tô 100% nas condições. Mas espero melhorar para os próximos podcasts. Espero que você tenha curtido esse podcast de dicas. A gente falou de muito jogador aqui, né? A gente falou de Eckler, falou de Najee Harris, o Tigila, falamos de Etienne, de James Robinson, falamos de Kyle Pitts, falamos de Hunter Renfrow, falamos de muita gente, de Keenan Allen, muito jogador que a gente citou aqui. Então acho que
Deu pra gente tirar algumas dúvidas, pensar em algumas coisas para as próximas semanas. Peço muito pra você se inscrever no nosso podcast, deixa a sua notinha lá pro nosso podcast, o que você acha. Faz um comentário maneiro lá pra gente. Se for um comentário ruim, guarda pra você, não manda nada, e é isso, segue a vida. Mas se for um comentário maneiro, se você estiver curtindo, bota lá que tá achando maneiro, tá curtindo, tá gostando, que isso, que aquilo, que as dicas estão te ajudando em alguma semana. Porque isso vale demais pra gente, valeu? Valeu, rapaziada, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.